Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre anotações de cuidados, né? A anotação de cuidado, ela faz a gente se destacar apenas registrando fatos que aconteceram no meu plantão. Deveria ser uma exigência, afinal, a lei que protege os usuários, né, de todos o sistema, a Carta de Direito dos Pacientes, diz que tudo que acontece com eles precisa estar registrado. A gente precisa entender a cronologia de fatos, que nada mais é do que da hora que eu chego até a hora da saída. Todas as intercorrências que acontecem, eu preciso estar colocando a intercorrência, bem como a conduta. Eu tenho que ter uma assinatura padronizada, colocar a data, a hora e, se possível, eu ter carimbo, tá? O carimbo é um direito de todos os profissionais, pessoal. A cronologia dos fatos, para que ela serve, pessoal? Quando a gente chega num plantão, seja ele um plantão que a gente veio fazer um coringa ou um plantão que a gente já tem a frequência de ir, a gente chega e confere como que o nosso paciente está. Não no sentido assim, vou conferir para ver se o meu colega que estava aqui fez tudo certo. Não, pessoal, essa não é a nossa lógica. A gente faz a conferência dos fatos, do que está acontecendo ali, de como que o paciente foi deixado. Por quê? Porque às vezes, sem querer, o paciente se puxou a sonda, se puxou o oxigênio. Naquele exato momento que eu entrei no plantão, o paciente pode ter se evacuado, tá? Às vezes o meu colega, sei lá, medicou com Riluzol ali e deixou a dieta desligada, e aí eu vou tentar entender por que a dieta está desligada, lembrando que assim a gente deve passar plantão de forma verbal também, verbal, escrita, e tá passando nesses grupos, né, de WhatsApp que a gente costuma ter com a família. Então, quando a gente entra num plantão, a gente vai visualizar a cena. Eu vou observar a cena onde eu vou estar fazendo plantão. E aí eu vou montar um relatório, começando lá da cabeça até os pés. Não precisa ser extenso. Aqui eu deixei uma sugestão para vocês, mas é uma coisa simples que tem um respaldo legal gigantesco. Respaldo é uma prevenção, uma precaução, né? Se acontecer alguma coisa, eu tenho como comprovar, tá? Então, por exemplo, cheguei no plantão às 7 da manhã. Recebi o plantão da colega Laura. O paciente estava em leito, dormindo, decúbito dorsal, tá de barriguinha para cima, sem sinais de esforço respiratório. Eu olho para o meu paciente, eu vejo se ele não está cianótico, azulado, se ele usa ou não oxigênio, né? Se ele tem dieta por via oral ou é via interal, se a dieta está instalada, se de repente, né, tá correndo soro, alguma coisa. Por quê? Porque tem vários cuidados. Por exemplo, já pensou se o meu colega que ficou de noite, foi trocar a fralda do paciente, deixou a dieta ligada e a cabeceira baixada? O que acontece? Um risco de broncopneumonia aspirativa. E aí a gente tendo esse checklist, essa visão, esse olhar, a gente consegue ali estar atuando de maneira correta, tá? Dieta então por GTT, agora fechada, fralda limpa, siga o meu plantão. Essa é a primeira anotação, tá? Chegou no plantão, a gente faz a nossa primeira anotação. Outro exemplo, recebo o plantão às 7 horas, paciente dormindo, em decúbito dorsal, em uso de traqueostomia, em ventilação mecânica, não apresenta sinais de esforço respiratório, gastro fechada no momento, diurese presente em sonda vesical de demora. Então eu verifiquei que o paciente ele não faz xixi na fralda, ele faz xixi por sonda, evacuação ausente agora, então a fraldinha está limpa e seca, e ele está com as extremidades aquecidas e com boa perfusão. Ótimo, anotei, vou seguir o baile, tá? Ou meu paciente podia estar acordado também. Como que ele tá, né? Ele tá lúcido, orientado, comunicativo, ele tá lúcido, mas o que é lúcido, prof? Ele tá falando coisas conexas ou desconexas? Porque se às vezes a gente tem um paciente com demência, algum tipo de demência, nosso paciente vai ter frases, né, desconectivas. Ele tá orientado, o que é orientado? Bom dia, seu João, o senhor sabe que dia é hoje? Não, então hoje é dia 18 de março de 2027. Tá um dia bonito lá fora, tem sol. Por quê? Porque às vezes o paciente perde a noção de quando é dia e quando é noite por estar só naquele ambiente ali, né? E o paciente, ele é comunicativo? Ele fala ou ele não fala?
Quando ele fala, a gente diz que ele contactua verbalmente. Olha que bonito. Se ele não contactua verbalmente, o que ele faz? Ele pisca, ele tem a linguagem daqueles tablets, né? Quando o pessoal tem esclerose lateral amiotrófica, que a gente mostra o quadrinho na frente deles. De que forma que é feita a comunicação? É através de gestos. Claro que muitas vezes, né, conforme a gente fica anos ali com o paciente, só dele olhar para nós a gente já sabe se ele tá com dor, tá com fome, o que é. Mas é importante que a gente registre. Está contactuando verbalmente, sim ou não? E a gente não diz, paciente está falando, né? A gente tem que tentar aos pouquinhos enriquecer o nosso vocabulário na área da saúde. Paciente está contactuando verbalmente. E aí tem uma sigla, pessoal, que a gente já deve ter visto por aí, que é LOC, paciente lúcido, orientado e comunicativo. Se bem, né, que não é aconselhável a gente abreviar as palavras, porque às vezes as abreviações que eu conheço, meu colega pode não conhecer. Então, podendo, a gente sempre vai estar escrevendo a palavrinha completa, tá? Que é mais para vocês terem uma noção que se vocês virem a palavrinha LOC, é lúcido, orientado, comunicativo. O paciente não está orientado, paciente desorientado, em leito, mas é importante eu dizer como que ele está, como que eu olhar ele, os sinais, ele está me dando algum sinal de alguma intercorrência, algum desconforto. Sinal é tudo aquilo que a gente olha, que a gente vê. Tá tudo ok? Beleza, segue o baile e vamos pro plantão. Aqui, então, eu já tinha dito para vocês, né, quando chegar a gente fazer a evolução, e aí eu começo a seguir, né? Então, lá às 9 horas, paciente acorda, orientado, pupilas fotorreagentes. O que é uma pupila fotorreagente, pessoal? Existem algumas doenças neurológicas que afetam o cérebro e afetam ali os movimentos musculares do olho. Então, se eu colocar luz no olho, a bolinha do nosso olho, a íris, ou ela vai se contrair ou ela vai relaxar, né? Então, quando o nosso olho ele tem alguma reação ao sol, à luz, a gente diz que está reagente. Quando não tem essa reação, está fotorreagente. Por exemplo, pessoal, esclerose lateral amiotrófica na fase final, o paciente já não tem mais movimentação nenhuma do olho, muitas vezes nem conseguindo fechar a pálpebra, tá? Não apresenta dor ali às 9 horas, instalo dieta em bomba de infusão a 33 ml hora, então aqui eu estou comprovando que eu estou colocando a dieta, eu estou comprovando que eu realizei a lavagem da sonda antes da administração com 20 ml de água, mas preciso sempre escrever precisa. Sabe por quê? Porque em algum momento da vida esse paciente vai obstruir a sonda e aí o que acontece? Começa as fofoquinhas, né? Porque a Cássia não tem o costume de lavar a sonda. E aí eu respondo, não só tenho o costume, como tenho o registro de todas as vezes que eu lavo a sonda. E contra registro, pessoal, e fatos, não existem argumentos, tá? Sem sinal de resistência na sonda, então lavei a sonda, a gente observa, tem sinal de resistência ou não. Até porque se tiver sinal de resistência, pode ser que já esteja querendo trancar essa sonda. Alternado decúbito para a esquerda, então aqui eu estou mostrando, né, que eu estou alternando o decúbito do meu paciente. Ligado o jornal para o mesmo escutar as notícias, apresenta boa interação. Verifique sinais vitais que estão todos estáveis. Pronto, fiz a minha anotação das 9 horas do meu relatóriozinho. Perfeito, para a família saber o que está acontecendo, para a família saber que eles estão me pagando e que durante essas 12, 24 horas eu estou fazendo o meu serviço de excelência lá. Bem como isso aqui é uma prova de que eu estive na residência e fiz plantão. A gente deve bater foto. E o ideal, pessoal, que até vocês receberem, vocês guardem a foto, tá? Lá às 10 horas, pausado a dieta para troca de fraldas, porque eu não posso movimentar o meu paciente com a dieta ligada. O paciente evoluiu para uma broncopneumonia aspirativa, mas não foi por culpa da Cassie, porque a Cassie sempre que vai fazer alguma coisa, pausa a dieta e evolui, tá? Evacuação presente de forma moderosa, pastosa, alternado decúbito à direita. Então, a gente sempre anota também o aspecto do xixi, da diurese, da evacuação, porque isso é importante também, tá?